vocês a partir do verso 8. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Vamos lá, fala comigo. Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para outro lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas os sacerdotes acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gorduras das ofertas pacíficas. Olha só o último versículo. O fogo arderá, o quê? Continuamente sobre o altar, e não se... Repete essa última palavra. Não se... Com mais força. Pega na pessoa que está do seu lado, fala para ela: não se apagará. Então olha para ela e fala: você é lindo. Você é maravilhoso. Você pode deixar tudo apagar. Fala, irmão, não fica com vergonha não. Você pode deixar tudo apagar, menos o fogo que Deus acendeu no teu coração. Acho que você não entendeu. Você pode deixar tudo apagar, menos o fogo que Deus acendeu no teu coração. E esse é o maior tema da palavra de hoje. Para quem gosta de anotar e colocar tema nas palavras, o título desta palavra é Fogo e Sacrifício. Deus começou a trabalhar com ela no meu coração há muito tempo. Eu não sabia nem que a pastora Fernanda ia pregar, obviamente. Acho que nem o pastor, o marido dela, sabia que ela ia pregar, a palavra que ela ia pregar. São coisas que é ela e Deus, e a gente não está no meio, né? E eu não sabia disso. E desde que a gente estava no Rio Grande do Sul, voltando para cá, eu lembro que eu até tinha feito a pergunta para minha mãe: mãe, Apocalipse fala tal coisa, não sei o que ela fala, tá, E essa palavra, Deus vem trabalhando no meu coração desde antes de eu voltar para Cuiabá, muito antes até mesmo de ir para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque Deus sabia que provavelmente, quando nós estamos acesos, Deus nos coloca de frente com pessoas que estão quase apagando. Se Deus te fez aceso, e se Deus te mantém aceso, você se mantém aceso, Deus vai te colocar de frente com pessoas que estão quase apagando. E isso é muito sério. Porque ser um cristão não tem a ver só com carregar um título. Só botar a Bíblia debaixo do braço. Falar: sou crente, eu vou para a igreja hoje. Tem a ver com você encontrar pessoas na sua frente que estão quase morrendo ou que estão mortas, e através da palavra você as ressuscita. Através da palavra você traz ela de volta à vida. E é exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Olha só, vamos começar a palavra um pouco agora. Amém? Então agora eu dei a pré-introdução, agora eu vou dar a introdução. O pastor Tiago aquele dia foi engraçado. Toda hora ele falava: agora eu começo, agora eu começo, agora eu começo. Aí eu tinha que apagar e anotar de novo, apagar e anotar de novo. Porque eu achava que ele toda hora que ele estava começando. Agora eu vou começar, de verdade. Não precisa apagar não. Sempre haverá em nós um chamado para sermos sacrifícios vivos perante Deus. Porém, é exatamente esse o grande desafio: se manter aceso. Em um mundo perdido, em ambientes perdidos, em vidas perdidas, é muito difícil nos manter puros, e isso é uma realidade.
Isso é um fato. Muitas das vezes pecamos contra Deus exatamente nisso. Olha só, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, não precisa abrir, fica tranquilo. Paulo vai começar a alertar Timóteo sobre a questão das paixões da mocidade. Obrigado. Sobre as paixões da mocidade. Sobre aquilo que um jovem pode se perder, ou que uma pessoa qualquer pode se perder durante a sua caminhada cristã. Eu falei, na verdade, isso quando eu dei o curso de batismo para Rafael e para Maria Rita, que iam batizar. Eu lembro enquanto estava lá se tratando sobre a questão do pecado, sobre a questão da tentação, sobre a questão da provação, que está na apostila. Eu falei para elas, entenda uma coisa, pecar em si não é ruim. Se fosse ruim, ninguém cometia. Pecar dá prazer à carne, porque se não desse, ninguém fazia. Agora, quando você se mantém santo, é o que desafia a sua própria carne. E isso, muitas das vezes em nós, é o que mais dói. Porque em um ambiente sujo, com pessoas teoricamente impuras, com palavras impuras, é muito difícil, muitas das vezes, você se manter nesse patamar de santidade. É muito difícil, muitas das vezes, você se manter santo. E é por isso que Paulo começa a alertar Timóteo. Timóteo, toma cuidado com as paixões da mocidade. Foge do pecado. Os 2 livros de Timóteo, Paulo ajuda ele sobre a questão do pastoreio da igreja e sobre a questão de fugir dos pecados enquanto jovem. Olha só. E é exatamente aqui que nós começamos. Para alcançar a pureza, é necessário fogo e sacrifício. Repete comigo, fogo e sacrifício. Pega na pessoa que está do seu lado de novo. Fogo e sacrifício. Tem gente que está pescando. Pega nela, irmão, não fica com vergonha não. Pega mesmo, trisca nela, não fica com vergonha. Vamos lá. Fogo e sacrifício. É exatamente isso que nós precisamos. Olha só, a palavra diz, o fogo que está sobre o altar deve continuar sempre aceso. Deus acende em nós, porém é nossa responsabilidade mantê-lo aceso. Vai dizer que os sacerdotes tinham que queimar ele, colocar lenha sobre ele todas as manhãs. Ou seja, era Deus que tinha que ficar lá botando lenha? Era Deus que tinha que descer e ficar lá. Pega a lenha, coloca a lenha, pega a lenha, coloca a lenha, pega a lenha, coloca a lenha. Era a função de quem? Era a função de quem? Deus gosta que nós venhamos a ter responsabilidade. Olha só, Deus já entregou o Filho dele morreu por nós, ressuscitou, nos deu salvação por meio da graça, nos fez ser encontrados, alcançados, libertos, limpos, lavados. E ele ainda tem que fazer o trabalho de se manter puro por você? Aí é complicado, né? Vamos concordar comigo? Então é exatamente nesse ponto que eu quero pegar com você. Olha só, o fogo aceso é a obrigação somente nossa. Deus estabelece isso em nós para criarmos algo chamado responsabilidade. E é aqui que Deus forma uma brasa. Repete comigo, brasa. A responsabilidade de se manter aceso te torna uma brasa. A responsabilidade de todos os dias reacender a chama e acender ainda mais, colocar mais fogo em seu coração, te torna uma brasa. Te torna um fogo aceso. Temos que tomar cuidado aonde nós nos colocamos. Em que lugar nós nos colocamos? Tanto no intelecto, quanto de forma física, onde nós vamos, o nosso estilo de pensamento. Tudo pode nos apagar. Mas é só na presença que reacende. É só na presença que reacende.
É só dentro da presença que você reacende. Não existe outro lugar. Não existe outra maneira. Não existe um segredo, não existe uma poção, que nem a gente vê no jogo, Minecraft, o cara joga uma poção nele mesmo e ele se torna alguma coisa. É na presença, é tendo responsabilidade de estar lá dentro. É tendo a responsabilidade de eu vir para a igreja no dia de culto. É eu ter a responsabilidade de ter o pensamento de vir para cá, de ter a alegria de vir para cá. Olha só, uma vez eu pensando com Deus e com o Espírito Santo, porque eu converso com o Espírito Santo como se ele fosse, como ele é, mas é como se realmente tivesse uma pessoa junto comigo. Eu faço pergunta e ele responde. Eu faço pergunta e ele responde. E um dia eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, por que mesmo, desde criança até quando adulto, as pessoas têm dificuldade de estar na igreja? Aí ele falou para mim, é porque tem muita gente que desde criança é educado como se ir para a igreja fosse castigo. Orar fosse castigo. Ler a Bíblia fosse castigo. Não ensina o princípio do que é a leitura bíblica, não ensina o quão bom é estar na igreja. Ensina que é um castigo. E a pessoa ela vai criando aquilo na cabeça dela, vai criando. E mesmo depois de adulta, ela coloca na cabeça dela que vir para a igreja é um fado, que vir para a igreja é bater ponto. Olha só, e eu não tinha pensado nisso direito ainda. Eu peguei e respondi, o Senhor é um gênio. O Senhor é um gênio. É brabo. Eu não tinha pensado nisso. Só que quando nós criamos e temos a revelação de quem é Cristo em nós, nós cantamos uma música que diz que eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que estar aqui, ajoelhado perante a presença de Deus. Ajoelhado, falando com Deus. Só que olha só, existem etapas que são necessárias para se cumprir, para se manter acesos. Primeira etapa, vestimenta de linho. Olha só, verso 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de... Dá o glória aí para ver se você está acordado. Pega na pessoa que está do seu lado. Você vai acordar ela. Fala, é linho. E vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. É necessário uma etapa de se vestir de uma veste antes de tudo. É necessário começarmos do início, do princípio, lá de trás, para nos mantermos acesos ao resto. Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Abre comigo. Apocalipse 19, verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. E quem já leu, já entendeu. Olha só. Capítulo 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de... Fala com mais convicção. Linho fino. Puro, resplandecente. Porque o linho fino são as justiça dos santos.
os atos de justiça dos santos. Você começa sua trajetória de se manter aceso, em primeiro lugar, é se vestindo de linho fino, porque você se revestiu de atos de justiça. Ou seja, quando você se veste de atos de justiça, você começa a praticar a justiça de Deus. Você começa a praticar aquilo que é justo diante aos olhos de Deus. E esse é o primeiro passo para que você comece uma trajetória de uma brasa acesa nessa terra. Quando você começa a se vestir de linho, você começa a largar tudo aquilo que era vestimenta impura, tudo aquilo que era impureza, você deixa para trás. Porque a vestimenta de linho fino é puríssimo, como algumas traduções vão dizer. É quando eu vou me despir de uma veste que não agrada a Deus. Eu choro todas as vezes que eu vejo uma alma aceitando a Cristo, porque ela acabou de colocar o linho fino sobre ela. Ela acabou de se vestir de uma vestimenta que dá a ela acesso a ser uma brasa, a ser um sacrifício, a se apresentar como sacrifício vivo a Deus. A minha primeira experiência de ter chorado por alguém que acabou de aceitar Jesus foi quando eu e Lucas, e eu não sou o apóstolo Paulo, estou falando de Lucas de verdade, saímos para evangelizar numa pista de skate. Cara, aquele lugar estava fedendo de um tanto, estava fedendo a cigarro de um tanto. E a gente estava com a camisa, né, escrito, eu não lembro, servir por amor a Deus, alguma coisa assim. E a gente chegou lá, ia ter culto, não tinha nem uma hora direito. Eu e o Lucas sentado numa mesa, peguei, bati na mesa, a gente precisa fazer alguma coisa antes que o culto comece. Ô Lucas, pista de skate. Eu falei, então bora. Saímos eu e o Lucas, do nada, para falar com essas pessoas. Chegamos lá no cara que estava lá, fumando dele. A gente usando as táticas de evangelismo que a gente aprendeu. Começamos a criar conexão e chamamos ele. Falamos, mano, vamos fazer o seguinte, eu tenho um evento muito louco para te apresentar. Não tínhamos falado que era nada a respeito do culto. Era um evento muito louco, mano, bora com nós lá. Tu vai amar demais. Aí ele, sério? Eu falei, sério? Deixa eu pegar minhas coisas. Ele queria pegar a bolsinha dele que estava cheia do negócio dele. Eu falei, não, mano, deixa esse trem, vamos embora, deixa o pessoal aí, vamos. Aí ele pegou e entregou para quem estava lá com ele, vamos, a gente convidou todo mundo, mas ninguém foi. Foi ele e mais dois. Quando a gente começou a chegar na igreja, ele estava aqui conversando com nós, ele começou a olhar assim, aquela movimentação de carro, o nome da igreja. Ele foi andando devagar e nós grudou nas costas dele aqui. Plá. Vamos! Aí ele começou a entrar, ele, peraí, mano, deixa eu beber uma água. Eu falei, não, tem bebedouro lá dentro. E nós começamos a enrolar ele para entrar. No que ele entrou, era a conferência da igreja. Eu e o Lucas, a gente pegou com esse guri, grudou, a gente pulou no louvor junto. Fizemos tudo junto com esse menino. Só que como a gente estava servindo ao mesmo tempo, a gente acabou deixando ele sentado e foi fazer as coisas. Só que toda hora a gente passava, revezava. Ô Lucas, vai você, aí depois vai eu. Aí vai você, depois vai eu. Aí vai você e ficava. Até que no final da pregação, a gente nem tinha visto. A gente foi olhar para a cadeira e ele não estava lá. E se não me engano, era o pastor Iodan ou o Guilherme Batista que estava pregando. Quando a gente bateu o olho, estavam os dois juntos. Quando a gente bateu o olho, não viu ele na cadeira. Só que a gente pegou, ele foi embora, será? A gente caçou na rua, não sei o que, rapidão e voltamos lá para dentro. A câmera na hora passou em quem estava lá na frente. Estava ele chorando lá na frente. Bem na hora do apelo. Na hora eu e o Lucas começamos a pular que nem louco. As pessoas chegavam na gente, a gente chorando e pulando. Por que vocês estão pulando e chorando? E pulava junto com a gente. Falei, porque o irmão que a gente evangelizou, que estava fumando agora há pouco, aceitou Jesus.
Porque o cara que estava lá na pista de skate, fumando, veio e aceitou Jesus. Ele se vestiu de vestes finas e puríssimas. E dali ele começou a caminhada dele para se tornar uma brasa também. Lembra que no início eu disse para você que Deus coloca pessoas acesas com pessoas que estão apagadas? Não é para ficar apagado, é para acender também. Deus te chama, Deus te leva para lugares, no teu trabalho, na tua casa, onde você vai. Se tu vai na delegacia, tu vai na delegacia. Mas lá tu vai chegar em alguém e vai convidar ela para vir na igreja. E aqui em alguma hora, em algum momento, ela vai chegar aqui na frente, você não vai nem ver. Mas você vai se dar conta que ela se tornou mais uma brasa junto com você. O problema é que para fazer isso, é preciso ter algo chamado responsabilidade. Eu quero te inspirar nessa noite. Não quero só te emocionar. Porque emoção, eu deixo para coach. Eu vim para te dizer uma verdade. Deus está te chamando para se tornar uma brasa viva nessa terra. Deus está te chamando para ganhar nações. Deus está te chamando para ganhar pessoas. Deus está te chamando para ir lá fora, para estar aqui dentro, reabastecendo e ganhando brasas por aí. A grande missão ou comissão que Jesus deu antes de ir. Ele falou, portanto, ide. Quem participou da escola de evangelismo e me escutou muito, Jesus falou, portanto, ide. Jesus não falou, portanto, ficai. Tem gente que para na igreja, fica 10, 30 anos na igreja e fala, agora eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Só que chega lá em cima, tem que ter obras. Aí na hora que fala, vamos abrir o livro das obras. Cadê as tuas? Fala, mas Senhor, eu estava na igreja, é obra, não é? Ele vai falar para você, é obrigação. Obra é o que você faz fora. Se vestir de linho fino e puríssimo é o primeiro passo, e é exatamente aí que as pessoas veem que você é brasa também. Porque todo mundo aqui consegue reparar alguém que no meio da rua anda de roupa branca, não é? Todo mundo aqui? A pessoa que está toda de branco, você imagina, ela é médica, ou ela está fazendo alguma faculdade com algo de medicina, ou ela, sei lá. Isso aí eu não vou falar não, gente. Isso aí... Estou falando de uma pessoa que anda normal, tá? Esses anormais. A pessoa... A mesma coisa é um cristão. Olha só, foi muita doideira que eu fiquei sabendo isso quando meus pais foram lá para minha formatura. A gente foi lá na praia de Laranjeiras. Aí, eles estavam lá sentados, tem uma história por trás disso, só que aí do nada pegou e chegou o irmão. O senhor é pastor? Meu pai não conhecia o rapaz, ninguém conhecia o rapaz. Ele pegou. O senhor já está satisfeito, pastor? O senhor precisa de mais alguma coisa? Irmão, para você, está todo mundo me olhando assim. Mas olha só, eu acabei de te dizer que quando uma pessoa anda de roupa branca na rua, todo mundo consegue enxergar. Espiritualmente é da mesma forma. Você está vestido de linho fino, sem mancha, sem mácula. Até quem não te conhece vai perguntar, pastor, o senhor está satisfeito? Eu notei algo de diferente em você. Você é da igreja, não é? Quem aqui já teve essa experiência de alguém? Porque você é da igreja? Você não falou nada com a pessoa, mas você é da igreja? Não sei, tem alguma coisa em você, algum brilho.
Sabe o que é isso? É a luz das vestes de linho fino e puríssimo. Só que olha só, o linho fino, Deus coloca em nós, porque quem aqui já teve contato com linho ou já mexeu com alguma coisa assim? Alguém já teve contato? Linho? O branco é muito fácil de manchar, não é? Qualquer coisa está manchando. Sabe por quê que Deus nos veste de linho? Olha só, porque quando mancha, aparece. Aí nós temos duas opções. Ou a gente deixa achando que é uma manchadinha. Vai manchar bem aqui, ó. Você está de veste de linho, vai manchar bem aqui. Ou você esconde, ou você mostra para Deus. Fala, Deus, passa o vênish. Ou seja, Deus, limpa. O linho é para expor. O linho, Deus, passa o vênish. O linho é para demonstrar. A pessoa que ela anda de linho, todo mundo vai ver porque é branco, porque reluz, porque brilha. E são os atos de justiça. As tuas vestes brancas demonstram os teus atos de justiça perante Deus. Olha só, se tornar santo é fácil, permanecer santo que é difícil. Se tornar santo, você vem aqui na igreja, fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Pai, perdoa meus pecados do dia que eu nasci até o dia de hoje, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, daqui em diante eu sou teu. Só que aí sai daqui, misericórdia. Se tornar um santo é fácil, permanecer que é difícil. É todos os dias, você no trânsito, você em casa. Irmão, quem aqui dirige? Quem aqui dirige? Você está lá na rua, um abençoado te fecha. Você chega, bate no volante. Abençoado! Glorificado seja Deus pela tua vida, bênção. Porque é exatamente assim que você se mantém santo. É você ascendendo, é você não errando, é você não pecando contra Deus. Uma geração que busca continuar sendo santa, tem com ele a mão de Deus como guia, como apoio. As vestes é para quem decide de fato ser santo. Olha só, uma vez eu escutando o pastor Eliseu Rodrigues pregar, e eu ouvi na pregação dele, uma hora eu dei pausa no que ele disse. Porque ele falou bem assim, eu já preguei e fiz o apelo. E eu vi gente que estava mexendo no celular, ali na hora da pregação, vi na hora que eu falei, vamos aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus, ela vinha aqui correndo para frente. Eu cheguei bem perto dela e falei, volta. Aí a pessoa perguntou, por quê? Porque você não está pronto para aceitar Jesus. Eu dei pausa. Falei, misericórdia. Falei, calma. Aí eu peguei, parei, pensei no que ele disse. Falei, mas é verdade. Porque quando você aceita a Jesus, você aceita viver aquilo que Ele estabelece, você tem que estar pronto, porque aceitar Jesus e viver para Jesus não são só flores. Viver o Evangelho, não é nem do Evangelho, viver do Evangelho é mais difícil ainda, mas viver o Evangelho já é terrivelmente difícil. Se manter santo é uma dificuldade. Só que olha só, a geração que busca continuar sendo santo, a geração que busca a roupa de linho, Deus coloca a mão para que ela te guie, para que ela te apoie. É quando você está quase desistindo, você dá a mão para Deus e fala, Pai, é contigo agora. Pai, agora é contigo, me levanta. Pai, agora é a tua vez. As minhas forças já deu.
E nesse exato momento você se veste ainda mais com linho puro e finíssimo. Porque você demonstra os seus erros, você demonstra os teus pecados e fala: Deus, é a tua vez. Segundo passo, devemos colocar lenha todos os dias. Repete comigo: devemos colocar lenha todos os dias. Pega na pessoa que está do seu lado. Mas pega mesmo, não fica com vergonha não. Fala todos. Fala com vontade. Todos os dias. A chama de Deus em nós deve arder todos os dias. Olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Não precisa abrir, eu vou ler uma versão diferente. Versão NVT. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Porque eu gosto muito dessa versão, desse versículo, nesta versão da Bíblia. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Repete comigo: eu tenho que me lembrar. Fala com força: eu tenho que me lembrar que manter viva, avivada, a chama que acendeu em meu coração. Porque é de minha responsabilidade eu manter viva. Deus nos chama para avivar nações, pessoas, porém primeiro temos que nos avivar. Deus nos chama para pregarmos em lugares, Deus nos faz promessas de nos levar a multidões, de nos levar a lugares magníficos, de ir para a China, de ir para o Japão, de ir para Cuba, de ir para a África. Mas primeiro a gente tem que se avivar. Primeiro tem que avivar aqui dentro. Porque casa dividida não prospera. Se meu coração está dividido, eu não prospero naquilo que eu faço. Como é que nós queremos que Deus nos leve a lugares, para pregar em lugares, para falar da palavra em lugares, se em nós não há um avivamento verdadeiro? Tem um livro que eu li, chamado Avivamento, Experiência Pessoal. Recomendo qualquer um ler. Porque não é um livro que vai falar que avivamento é isso, que avivamento é aquilo, que avivamento é não sei o quê, não, em sua parte maior, não. Ele vai dizer sobre o avivamento interno. Sobre posicionamento de um avivalista consigo mesmo. Repete comigo: eu quero me avivar. Fala forte: me avivar. Só que olha só, eu vou falar algo agora, pelo amor de Deus. Leve como um conselho, não como uma ofensa. As pessoas falam: Deus, eu quero um avivamento na nação brasileira. Pai, eu quero um avivamento na tua igreja, Senhor. Pai, desce o fogo na igreja, Senhor. Faz que as pessoas pulem, tira o pé do chão. Mas na hora do louvor, está lá, o nosso general é Cristo. Aí vem a pessoa: seguimos os... A pessoa está: seguimos os teus... Quando você está lá no momento de oração com a igreja, que você fala, abra sua boca, levante um clamor. A pessoa...
Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você ora, quando você grita, a pessoa que está atrás de você, que achava que, se gritar vai ser feio, já fala, se esse aí gritou e ninguém falou nada, eu vou gritar também. É sério. O que eu mais gostava de fazer quando eu cuidava dos adolescentes era pegar os que tinham mais vergonha. Eram os mais envergonhados. Tudo tinha medo de mim. Quando eu ia pregar, eles já ficavam lá atrás. Eu já começava, não adianta se esconder de mim. Eu amo vocês. Aí eu botava, você vai ler tal versículo, você vai ler tal, e você vai vir aqui na frente para ler. Aí chegavam para mim depois, falava, cara, por que você fez isso comigo? Eu falei, eu estou te ensinando a ser pregador do evangelho. Quando Deus te colocar perante as nações, você não vai poder se comportar. Você não vai poder se comportar, nosso general. Você vai ter que ser doido. Porque quem é avivado, demonstra isso. Porque quem é avivado, pula de alegria, louva de alegria, canta de alegria. Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus pelas nossas crianças. Olha só. Deus nos chama. Amém? Glória a Deus. Deus nos chama para avivar nações, pessoas. Porém, primeiro temos que nos avivar. Manter a chama que está em nós ainda mais acesa. Uma brasa que não é acesa todos os dias, que não está pegando fogo, é facilmente apagada, vira cinza. E cinza se joga fora. Fala comigo, cinza se joga fora. Fala mais alto, cinza. Mais alto, cinza se joga fora. Isaías, capítulo 61, verso 3. Isaías, capítulo 61, verso 3. Meu Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me ajuda. Na hora de falar o Deus me ajuda, ninguém fala. Isaías 61, verso 3, diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de... Vamos lá. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que dê glória ao invés de... óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ou seja, eu tenho que parar de me comportar como alguém apagado, e tenho que me comportar como alguém que dá glória onde eu estiver. Eu tenho que começar a me posicionar, a me mover, a falar como alguém que está vivendo um avivamento, para que ele se torne realidade. Quando alguém perguntar na rua, como é que você está? Ei, meu irmão, mas estou numa dificuldade, irmão, que eu tô para desistir de tudo e morrer. O pessoal vai olhar, mas você não era crente, um irmão desse? Por que eu vou para a igreja se for para viver isso aí? Sabe o que você tem que falar para ela? Irmão, eu estou numa presença de Deus, que se eu te contar, você vai querer viver junto comigo. Então senta que eu vou te contar é agora. Acho que você não entendeu.
Quando você começa a se posicionar como alguém que dá glória, e não como alguém que está cinza, como alguém que é incendiado, e não como alguém que é apagado, tu incendeia quem está ao redor, a quem está ao redor de você. A tua casa se converte. O teu trabalho, vai todo mundo ali uma hora cantar louvores com você. Tudo uma questão de posicionamento. Vou dar um testemunho pessoal. Minha mãe está aqui de prova. Desde o início do ano de 2024. Quando eu ligava para ela, falava: mãe, eu não quero participar do avivamento. Eu não quero estar no avivamento. Eu não quero estar no avivamento do Brasil, no avivamento do resto das nações. Eu quero ser o avivamento. Deus me deu esse raciocínio enquanto eu orava. Tem muita gente pedindo para estar no avivamento e não ser um avivamento. Eu passei meses, 9 meses basicamente orando para Deus. Fala: Deus, eu não quero estar no avivamento do Brasil. Eu quero ser um avivamento no Brasil. Pai, eu não quero, você tem que começar a orar: Pai, eu não quero que a geração eleita esteja no avivamento do Brasil. Eu quero que ela seja uma porta de avivamento na nação brasileira. E eu passava meses orando, clamando a Deus por isso. As pessoas me perguntavam: nossa, vai ser muito lindo, você quer estar aqui? Eu falei: eu não quero não. Aí já arregalava o olho, falei: irmão, para de falar heresia. Falei: bobo é você. Se você vai estar, eu vou ser. Quem se comporta como já estivesse vivendo o avivamento, está mais próximo dele do que alguém que não se comporta. Porque quando o avivamento começar a acontecer, você já vai estar no pique daquilo. Você já vai estar pregando na rua, pregando de madrugada, pregando para quem está dormindo na rua se converter também. Como diz um amigo meu, que é pentecostal, você já vai estar no manto, no remanto, no telemanto, no ibramanto, no helicóptero mantial. Era engraçado demais. Começava a pregação. Ele era um dos caras mais avivados que eu já conheci. Então, se tornar uma brasa viva é se comportar como alguém que não dá a mão para outra pessoa e fala: eu estou na miséria. E fala: eu estou na prova e não estou passando por ela. Fala: eu quero estar, você e eu, no mesmo avivamento quando ele acontecer. Ser uma brasa viva não é andar como se fosse apagada, é andar como se estivesse pegando fogo. Porque se tu pega numa brasa acesa, você queima a mão. Agora pega numa brasa apagada, você até quebra ela. Você começa a esfarelar. Agora pega uma brasa, vê se você consegue quebrar ela enquanto ela está acesa. Você vai queimar a mão. Porque quem está aceso, vai dando ponto de que está aceso onde pega. Vai estar dando ponto que está aceso onde pega. Fernando, vamos supor que o Fernando está aqui desanimado. Fernando está cansado. Está cansado, Fernando? Então já anima aí, em nome de Jesus. Não nasceu chorando, nasceu bocejando. O médico falou: esse aqui não chorou não, esse aqui bocejou. O primeiro berço dele foi uma rede. Amém. Quando você chega perto de uma pessoa que está lá, ela só não cai porque tem alguém segurando. Aquela pessoa que anda na rua assim, escorando em você. Você tem que grudar nela. Fala: irmão, sabe que dia é hoje? Ah, não sei. Dia 3, né? Que dia 3, irmão? Dia é quinta-feira. Ah, é quinta-feira, e aí? É dia de culto, vaso. Ah, é dia de culto. Para de falar desse jeito, vamos embora. Vamos assistir uma pregação aqui. Vamos assistir uma pastora. Vamos assistir um culto de ensino? Vamos, traz ele para a igreja.
é se comportar como alguém que já está aceso perante uma nação apagada. Você não vai apagar junto com ela, você vai acender todo mundo. Olha só, a palavra cinza é sinônimo de tristeza, é sinônimo de desânimo. Pega mais água para mim, por favor, Fernando. A palavra cinza aqui é sinônimo de tristeza, de desânimo, de alguém que não está feliz com nada, de alguém que está vivendo luto. E olha só vive o luto por alguém que já esteve vivo. Você só vive o luto por alguém que viveu, mas morreu. Muitas das vezes nós vivemos em luto por nós mesmos. Porque nós olhamos, vemos, cara, um dia eu já fui tão feliz, um dia eu já fui tão alegre, e hoje eu estou assim, triste, caído. Existe um ditado, pelo menos eu aprendi assim: se você está no fundo, você tem duas opções, ou você fica ou você sobe. É a mesma coisa quando você está apagado. Ou você fica, vira cinzas e é jogado fora, ou você reacende, recomeça tudo de novo, bota a roupa de linho e fala, agora eu sou lenha acesa, se comporta como alguém avivado. Deus vai estender a mão para você, te tirar do fundo do buraco, e quem um dia olhou para você e falou, esse aí estava apagado, vai perguntar para você, cara, tem algum brilho em você que eu não estou sabendo o que é? Você é da igreja? Só se vive o luto. Só se vive o luto por algo que está morto. E aqui, Deus está dizendo, fala para o povo, dar glória, ao invés de cinzas, ao invés de luto, de viver um luto, começa a dar glória, que eu vou avivar o povo de novo. Se Deus faz tudo novo de novo, pega quem está na cinza, restaura como brasa, e fala, eu vou te pôr brasa de novo, e vou te fazer mais quente, e mais ainda, porque é tudo novo, de novo. Você não entendeu. Quem está apagado vai ser aceso em 2025. Quem olhou para você e pensou que você estava apagado, vai olhar para você esse ano e falar, meu irmão, tu tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente. Tem algo queimando em você que está queimando em mim também. E nós dois vamos começar a caminhar junto. A promessa é Deus faz tudo novo de novo. Tudo novo, de novo. Se Deus fez novo em 2024, Ele vai fazer melhor em 2025. Se tu estava avivado em 2024, tu vai viver o melhor avivamento da tua vida em 2025. Se tu tinha uma veste branca, reluzente em 2024, 2025 Deus vai te dar uma mais ainda. Terceiro passo e último, já estou acabando. E esse é uma das partes mais bonitas que Deus falou para mim. Holocausto por inteiro. Holocausto por inteiro. Ai, mas se é holocausto tem que ser por inteiro, porque era a lei que tinha que queimar inteiro. Só que tem gente que quer ser holocausto, mas não se entrega todo para Deus. Olha só. Levítico capítulo 6, vamos voltar lá? Quem achou, diga amém.
verso 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se... Nós temos a lei do holocausto, como o sacrifício de holocausto era o único sacrifício que tinha que ser queimado por inteiro. Era o único sacrifício que era inteiramente, não podia sobrar nenhum pedaço para ninguém. Era todo de Deus. Era inteiro de Deus. Era inteiro de Deus. O holocausto, repete comigo, o holocausto, fala com força. A gente fala de avivamento, na hora que a gente fala, vamos falar o versículo. Holocausto. Holocausto. Desculpa, gente, mas é verdade. Você está aqui pregando animado, você fala, vamos, repete comigo, holocausto. Holocausto. Vamos lá, se posiciona, fala comigo, holocausto. Holocausto. Aí sim. É o único. Já baixou o som. É o único sacrifício que é inteiro. Então fala, se eu quero ser holocausto, eu tenho que ser inteiro e não metade. Por isso que o nome é holocausto por inteiro. E eu já vesti a minha veste de linho fino, eu já comecei a me comportar como uma brasa, e agora? Eu preciso ser brasa inteira. Precisa começar a ser uma brasa inteira. Devemos apresentar a Deus nossos corpos como holocausto, como sacrifício. Deus não quer somente que você se mantenha aceso, mas que você se torne um sacrifício. A gente falou que Deus quer que nós venhamos a estar acesos, mas estar aceso somente não agrada a Deus. Porque aceso muita gente é, porém viver em sacrifício, poucos. Por isso que a Bíblia vai dizer, muitos são chamados, Fernando, mas poucos escolhidos. Deus te escolheu a dedo para estar aqui nessa noite. Deus te escolheu a dedo para estar assistindo hoje. Olha só. Romanos 12, verso 1. É um texto muito conhecido. Romanos 12, verso 1. Já eu encerro. Onde está, pastor? Já estou encerrando. Que é às 2h. Estou entrando no encerramento. 3h da manhã nós acabamos. Quem achou Romanos capítulo 12? Dá um glória. Glória de alguém avivada. Dá um glória. Quem não achou, diga, me ajuda. De novo, não me ajuda. O pessoal está folheando, mas ninguém fala me ajuda. Tem que quebrar isso aí, irmão. Quebra esse orgulho. Fala me ajuda. Romanos 12, 1. Quem achou, diga amém. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, Paulo já está rogando para eles, por Deus. Fala, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Em sacrifício.
santo e agradável. Fala comigo, vivo, santo e agradável. Porque você precisa ser vivo, você precisa ser santo, você precisa ser agradável a Deus. Tá vivo muita gente tá, mas não é santo e nem agradável. Santo muita gente é, mas não está vivo, não é agradável. Agradável muita gente é, mas não é santo e nem está vivo. Como é que é estar vivo e ser santo e agradável? Vivo é você estar dentro da igreja e estar vivo dentro dela. Santo é você ter uma vida em santidade, você estar com Deus. E agradável é você agradar a Deus em suas atitudes, é no seu falar, é no seu andar, é você se posicionar em meio a uma geração que acha que está apagada e fala, eu estou aceso, eu agrado meu Deus. Por isso que Paulo vai dizer, se mantenham santos, vivos e agradáveis. Esse verso, de sobre apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Deus não quer só algo vivo, Deus quer também algo santo. Repita comigo, santo, e agradável. Olha só, anota bem isso na tábua do teu coração. Não é qualquer sacrifício que serve para Deus. Por isso que era tirado o holocausto como sacrifício total. De todos, o holocausto era total. Era inteiro. Obrigatoriamente. Olha só, abre comigo Isaías 40, 16. Isaías capítulo 40, verso 16. Isaías capítulo 40, verso 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda. Todo mundo achou. Amém? Dá um glória aí, em nome de Jesus. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Repete comigo, nem todos os animais servem para o holocausto. A palavra animal, no hebraico, no original, é vida, algo vivo, algo que está vivo. Ou seja, se a gente fosse ler com a tradução, é nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem toda a vida basta para o holocausto. Ou seja, não é porque tu está vivo, basta você estar vivo para ser holocausto. E olha só o que Deus me disse, que nem toda a vida serve como sacrifício. Nem todo estilo de vida serve como sacrifício. Se Jesus, que era Jesus, andou em santidade, andou agradando a Deus, andou sendo vivo pela terra, negou tudo quanto era pecado, negou a proposta do próprio Satanás em pessoa. Quem somos nós para acharmos que qualquer estilo de vida que nós levarmos serve para o holocausto, serve como sacrifício? Deus não aceita qualquer monte, tampouco qualquer animal para sacrifício. Deus não aceita qualquer oração. Deus não aceita qualquer altar. Deus não aceita qualquer tipo de vida. Deus não aceita qualquer tipo de circunstância. Você está lá todo errado e está achando que está agradando a Deus? Sinto em te dizer, não está, e tu não serve como sacrifício. Mas olha só, quando você se posiciona como sacrifício vivo, santo e agradável, Deus sente o cheiro do aroma suave e começa a dar atenção para o teu sacrifício. Os céus param, falam, Fernando está voltando a ser um sacrifício vivo.
Anjo, vai lá entregar a resposta dele. Vamos trabalhar a favor dele. Vamos começar a forjar ele. Que esse aí está virando um sacrifício vivo, santo e agradável. O holocausto se queimava por inteiro. De todos os sacrifícios, ele era o que queimava por inteiro. Ou seja, todos os sacrifícios, ser um holocausto, o ser o holocausto é o mais poderoso, porque é se entregar por inteiro. Você pode ser vários sacrifícios. Você pode se sacrificar de várias formas, de vários jeitos e maneiras diferentes. Mas se não for holocausto, se não for por inteiro, se não for sacrifício vivo, não agrada a Deus. Deus te chama para ser sacrifício vivo. Deus te chama para ser santo. Deus te chama para ser eficaz. Deus te chama para ser agradável. Sabe quando Deus começa a atender as nossas orações? É quando nós nos tornamos vivos, santos e eficazes. Nós nos tornamos agradáveis. Nós nos tornamos holocausto. Cristo foi o maior holocausto de todos. Cristo foi o maior sacrifício. Cristo um dia olhou para você, gente, e falou: vou morrer por essa aqui também. Cristo olhou um dia para você, Priscila, e falou: vou morrer por esse aqui também. Cristo olhou para você, Francisco, e falou: eu vou morrer por esse aqui também. Porque quem está avivado aqui dentro, olha para quem não está ou não esteve um dia e fala: eu vou morrer para que esse aqui viva também. Viver o Evangelho é poder morrer para que haja vida. Jesus foi o maior exemplo de líder e de evangelho, porque ele morreu para que um dia aquilo que esteve morto em nós começasse a ter vida. Um dia, Fernando, você estava morto. Um dia, Fernando, você estava lá largado, abandonado. Cristo lá atrás, enquanto estava pregado na cruz, de braço estendido, lembrou do Fernando e disse: por esse aqui que eu estou morrendo, para que ele tenha vida também. Efésios capítulo 5, verso 2, diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, se Deus recebeu o sacrifício de Cristo como cheiro suave, não é porque ele foi qualquer sacrifício, é porque ele foi holocausto e se deu por inteiro. Você não entendeu? Se Deus recebeu o sacrifício de Jesus como cheiro suave, é porque na trajetória de vida de Cristo, ele viveu Romanos 12, 1. É porque ele se entregou por inteiro, ele virou um holocausto vivo. Ele andou como uma brasa viva, sem preocupação de quem estava do lado dele. Ele tocava, ele era curado, ele tocava, era avivado, ele tocava, restaurava a vida, ele tocava e vivia, ele tocava e voltava a viver. Isso é ser um holocausto, é quando eu vivo para que alguém tenha vida também. Ser um holocausto não pode ter cinza. Por isso que o sacerdote tirava a cinza, porque perante o sacrifício não pode ter cinza. O fogo não acende direito se só tiver cinza do lado, se só tiver cinza por cima. Por isso que a gente tem que se limpar, por isso que a gente limpa nossas vestes, tira aquilo que não tem que ser nosso e começamos a viver uma vida de holocausto vivo. Quer anotar versículos que dizem que Cristo foi o maior holocausto? Eu te digo, Hebreus 7, 26, Hebreus 9, 14, 1 João 2, 6. Anota e lê depois. Aqui eu encerro.
Se somos sacrifícios vivos, devemos andar nessa terra para demonstrar o maior sacrifício que foi feito por nós. Se eu sou o sacrifício vivo, eu tenho que andar igual a Jesus. A palavra vai dizer que Jesus curou a todos. Nem todos que estavam lá tinham problemas físicos. Nem todos que estavam lá tinham problemas completamente físicos. Era um coxo, era um manco, era alguém que não tinha perna, era alguém que não tinha dedo. Muitas das vezes era alguém que tinha um problema emocional. Mas Jesus tocava e havia vida. Jesus tocava e havia avivamento. Jesus tocava e era aceso. Porque quem vive aceso, quando toca em alguém que está apagado, ela começa a acender de novo. Você quer que Deus te leve para fora? Você quer que Deus te leve para nações? Você quer que Deus te leve para a Inglaterra, para Roma, para Portugal, para onde quer que seja? Comece a andar como brasa viva no seu país. Comece a andar como brasa viva no local onde você está. Billy Graham disse: quem busca aplausos de homens é perca de tempo. Ou seja, tu pode pregar 2 horas, uma palavra que vai sair da igreja, todo mundo, uau, eu sou maravilhoso, eu sou filho do papai, eu sou o neném de Jesus, então vou viver sempre em abundância. Mas quando você prega a verdade, tem gente que é curada e nem sabe. Quando você prega a verdade, você cura, você prepara, você vive a verdade. De nada que Jesus disse foi mentira, porque ele veio para cumprir toda a lei, e isso tornou ele o maior holocausto. Existe ainda um povo que se preocupa em se manter aceso e se sacrificando por Deus. Vou ler o último verso e a gente encerra de vez. 1 Colossenses capítulo 1, verso 21. Fica de pé em nome de Jesus, com a Bíblia na mão. Colossenses capítulo 1, verso 21, diz assim: a vós também que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconcilio no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Jesus morreu como holocausto vivo, para que você pudesse se apresentar vivo perante a Deus. Você não entendeu? Jesus se sacrificou, vivo, santo, incorruptível, para que você pudesse se apresentar da mesma maneira para Deus. E eu quero chamar, feche os seus olhos, todos de olhos fechados, por favor.